Diz assim, ó: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: o batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes a Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. 10. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus quanto gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas, judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E, saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram da casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e, feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Amém? Feche os seus olhinhos, por favor, incline a sua cabeça, que nós vamos agora orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa pôr a tua mão sobre as nossas vidas e nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Papai do céu, peço que o Senhor possa agora dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada de uma maneira simples aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração, para que todos possamos entender, compreender e assim tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e amém. Temos aqui um texto que quebra alguns paradigmas da igreja contemporânea. Temos aqui alguns textos, né, que nos ensinam coisas muito importantes sobre a nossa fé cristã. Tá? Então, eu quero caminhar aqui verso a verso. Hoje vamos fazer uma mensagem explicativa, tá? E eu quero te explicando verso a verso, porque eu quero que você entenda. Então, eu sei que você está com o teu caderninho aí, com a tua caneta de marca-texto. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e vamos caminhar do verso 1 até o 21, tá legal? Vou explicar devagar, com calma, tá? Porque a gente não está com pressa. Devagar, com calma, verso a verso, porque eu quero que você entenda e aprenda a palavra de Deus. Lembre-se que
Nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo evangelista Lucas, né? Novo Testamento, nova aliança, ok? Por isso nós temos aqui novos conceitos nos sendo aplicados e ensinados, tá bom? Deus abençoe aí o pessoal de Feira de Santana, na Bahia, e um beijo para todo mundo, tá? Oi, Kendi, seja bem-vinda. Vamos lá, verso 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o batismo, já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Vejam, isso é uma coisa muito comum na igreja de hoje. Nem todo mundo prega sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque eles não acreditam no Espírito Santo. Muitas igrejas ensinam uma doutrina que é chamada na teologia de cessacionismo. Pastor, o que é o cessacionismo? É uma doutrina calvinista que diz que os dons do Espírito Santo cessaram nos apóstolos. Que o Espírito Santo foi dado só para os apóstolos, né? Que o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo eram só para os apóstolos e eles acabaram e não existem mais. Então eles negam a existência e a eficácia do Espírito Santo de Deus, pecando assim contra ele. Ok? Então veja que este texto rebate essa doutrina, rebate, porque esses caras aqui não são apóstolos, né? Não são apóstolos. A Bíblia diz que o Senhor, que ele achou discípulos. Achou alguns discípulos, está no verso 1. Ok? Achou alguns discípulos. E quando ele achou, ele disse: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram: não, a gente não recebeu o Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo disse assim: mas com qual batismo vocês foram batizados? Por que ele perguntou isso? Porque existem dois. E o que é que os caras dizem? Que o batismo é um só. Porque a Bíblia fala em um só batismo. Mas ele fala do batismo do arrependimento. Então não tem outro batismo para arrependimento. A gente está no livro de Atos, Tereza, Atos 19, tá? No capítulo inteiro, ok? Então, para arrependimento é um batismo só, ok? Batismo para arrependimento de pecados. Aí existe o segundo batismo, que é o batismo com fogo, que é o batismo com o Espírito Santo de Deus. Eu queria mostrar para você um outro texto, se você puder abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, por favor, no capítulo de número 3. Se você não quiser abrir, porque o pastor vai correr para não demorar muito, você anota aí Lucas 3,16, tá? Lucas 3,16. Preste atenção. Diz assim, ó: respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, ele está falando de Jesus, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá? São duas situações diferentes. Tá legal? Então, Jesus, ele veio para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. São duas coisas diferentes. Tá? São níveis de fé diferentes. Porque ser batizado com o Espírito Santo, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você é batizado com o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo. O Espírito de Deus passa a habitar em você e você passa a ser a casa de Deus. Amém? Então você já batizou-se nas águas, não necessariamente nessa ordem, porque eu conheço muita gente que não era batizado nas águas e foi batizado com o Espírito Santo. Entendeu? Então não existe essa ordem que você tem que ser batizado nas águas para ser batizado com o Espírito Santo. Não, na Bíblia não fala isso. Ok? A Bíblia não fala isso. Então não existe. Então muitas pessoas ainda não se batizaram nas águas, mas já foram batizadas com o Espírito Santo, com a evidência, escute, preste atenção, com a evidência no dom de línguas estranhas. Aí é o com fogo. Ok? Aí é o com fogo. Tá? Então, existe o batismo com o Espírito Santo, quando você recebe ele, né? Você recebe, você é cheio do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, quando você se arrepende do seu pecado, né? A velha criatura ali naquele momento, ela deixa de dominar e você passa a ser de Jesus Cristo e passa a ter o Espírito Santo.
Agora, quando você é batizado com o Espírito Santo e com fogo, aí então você recebe junto os dons do Espírito Santo. Entendeu? Os dons aí é com fogo. Tá? Existe uma doutrina que diz que o com fogo é no inferno. Não é isso. Tá? Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Tá? Por isso eu estou confrontando aquelas pessoas que dizem que o batismo, né, que receberia o batismo com o Espírito Santo e fogo. Então está aqui o fogo. Dom de línguas estranhas. Depois dos apóstolos, sendo aplicado nos irmãos, nos discípulos. Tá? Então isso quebra a doutrina do cessacionismo, dizendo que o Espírito Santo veio apenas para os apóstolos, que eles negam o pentecostalismo. Então, a verdade pentecostal é a verdade do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, o Espírito Santo de Deus, quando ele fala em você, quando você recebe o dom de línguas estranhas, que pode ser qualquer uma, pode ser as dos homens ou a glossonaria, né? Ou uma língua dos anjos, a línguas estranhas pode ser qualquer uma que você não conheça. Línguas estranhas, tá? Então, o apóstolo Paulo fala, eu posso falar a língua dos homens ou a língua dos anjos. Se eu não tiver amor, serei como o sino que tine, né? O símbolo que tinha o sino, né? Sem amor. Então, existe a língua dos homens e a língua dos anjos nas línguas estranhas. Tá legal? Simples. Pastor, mas eu não tenho o dom de falar em línguas estranhas. O que eu devo fazer? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Buscai os melhores dons. Você tem que buscar e Deus vai te dar. Ok? Então você tem que começar a santificar a tua vida, fazer um propósito de jejum, de oração, de leitura bíblica, né? Ficar mais crente. Quanto mais crente você ficar, maior a possibilidade de você receber o batismo com fogo do Espírito Santo e falar em mistério, receber dom de revelação, dom de profecia, dom de cura, né? Dom de libertação e todos os dons que vêm do próprio Espírito Santo de Deus que nos dá. Tá legal? Quem não recebeu o dom de falar em... Eu demorei para receber o dom de falar em línguas estranhas. Eu recebi primeiro o dom de cura. Entendeu? A língua dos homens, por exemplo, tem gente que recebe o dom de falar em japonês. Talvez vocês não saibam disso, mas isso existe. O dom de falar em inglês. A pessoa é batizada com o Espírito Santo e Deus quer levar ele para os Estados Unidos. É um exemplo que eu vou te dar. Então Deus dá a ele o dom de línguas da glossonaria, né? Que são línguas de outros povos aí que você não entende e não conhece. Entendeu? Na verdade, Cleusa, nem todas as pessoas recebem dons. A Bíblia diz que os dons são distribuídos entre as pessoas conforme a necessidade da igreja. Entendeu? Então, você não recebe um dom à toa. Né? Teu pai te dá coisa à toa, por exemplo, né? Você não precisa de um relógio, você já tem um relógio, o teu pai vem te dar outro relógio, ó, vou te dar um relógio aqui novo, porque né, você tá muito bacana, bonzinho, então isso, mas é uma coisa à toa, que você já tem um. Deus não é assim. Então, se você vai usar o dom para o benefício da igreja, é o que a Bíblia fala lá na carta aos Coríntios, é só você ler, verso 12, 13 fala isso. Então, lá, né? Você vai buscar e fala, Senhor, eu gostaria do dom de curar, por exemplo. Né? O dom de curar. Porque eu quero orar pelas pessoas para abençoar a nossa igreja, para que a igreja cresça e tal. Você vai buscar isso. Como? Em oração, santificação. Por isso que a Bíblia diz em Lucas 12:30, que a Bíblia está falando, buscai primeiro o reino do céu, sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o buscar os dons é buscar o reino de Deus. Entendeu? Então você pode buscar. E a Bíblia diz que o Senhor te dará. Pedir e dar-se-vos-á, Mateus 7:7. Mas você tem que pedir com fé. Né? Buscando, você vai receber. Tá bom? Se você que vai se batizar, atenção, você que vai descer as águas, você que está esperando aí acabar a pandemia, o pastor vai começar a visitar as cidades e você vai, né? Você começa a orar já, a jejuar, buscar, Senhor, quando eu descer nas águas, eu quero receber também o batismo com fogo. Começa a buscar aí. Quando o pastor vir aqui e fizer um culto, pôr a mão na minha cabeça, Senhor, que o teu do Espírito desça sobre a minha vida e eu seja cheio do teu... Começa a orar. Começa a buscar. Entendeu? E você vai receber, você pode ter certeza absoluta disso. Tá bom? Você vai receber. Tá bom? Tá legal, Cida. Eu vou falar sobre isso amanhã, sobre a greve dos caminhoneiros, tá, Cida? Hoje a gente não vai falar que nós estamos no culto agora, tá? Então existe o dom de falar em línguas
e existe o dom de interpretar as línguas, são dons diferentes. E você não necessariamente tem os dois, normalmente tem um só. Eu já falei para você que até hoje, em todo esse tempo que o teu pastor tem de igreja, eu vi uma pessoa, só uma, que recebeu o dom de interpretar línguas estranhas. Só uma, não foi nada, Cida, tá tudo certo, tá? É que no horário da mensagem a gente não fala de política e de outra coisa, tá bom? Não, comentário excluído é uma norma do culto, tá, querida? Mas amanhã a gente vai tratar sobre a greve dos caminhoneiros aí, que está começando hoje, tá? Então vamos lá. Então a gente precisa buscar os melhores dons, tá bom? Precisamos buscar. E Deus pode dar para você. Deus pode dar para você. Se você tá sozinho, você vai falar para você mesmo. Se tem gente aí, você vai apontar esse dedão lindo aí e vai dizer assim, ó, se você buscar, Deus vai te dar um dom. Profetiza aí na vida de quem tá pro teu marido. Ele tá sentadão aí olhando meio de lado, assim, olha, aponta bem na cara dele e diz assim, ó, Deus vai te dar um dom do Espírito Santo. Fale para ele. E você, maridão, aponta para tua esposa e fala, Deus vai te dar um dom. Profetiza na vida dos teus filhos, irmão. Aprenda a profetizar. Profetiza na vida dos teus filhos. Profetize na vida do teu marido. Profetize na vida da tua esposa. Evaldirzão, seja bem-vindo. Aprenda a profetizar, irmão. Entendeu? Aprenda a profetizar. Não, Andressa, quando você receber, você vai saber, tá? O que é. Quando você receber, você vai saber. Tá legal? Bendito é o nome do Senhor. Profetiza, aprenda a profetizar. Quando o pastor estiver falando, você precisa começar a tomar posse da palavra. A Bíblia diz que a palavra tem poder. Então você começa a profetizar, põe a mão na cabeça do teu bebê e diz assim, Senhor, o meu bebê vai ser um varão cheio do Espírito Santo. Profetiza na vida do teu filho aí. Profetiza na vida do teu marido. Levanta aí do sofá, põe a mão na cabeça dele e fala, eu profetizo o Espírito Santo na tua vida. Profetiza, irmão. A palavra tem poder, tá? Você precisa aprender isso, tá legal? Aprenda a profetizar. Tá? Quando você olha pro teu filho, você, isso aí saiu igual o pai dele, você vai ser vadio igual o pai. Não tem gente que fala isso do filho? Irmão, não amaldiçoe o teu filho. Abençoe ele. Abençoe ele. Quando você olhar, você fala assim, esse aqui é a cara do pai dele, vai ser um homem de Deus, vai ser um varão valoroso, cheio do Espírito Santo. Senhor, meu filho vai falar em língua estranha, vai profetizar, vai pregar o teu evangelho. Se você quiser, profetiza na vida dele. Profetiza na vida da tua filha. Entendeu? Profetiza, irmão. Aprenda a fazer isso, use a tua boca para o bem e não para o mal. Tá legal? Vamos mais para frente? Vamos lá. Perguntou-lhe então, em que sois batizados? Então eles disseram, no batismo de João, batismo das águas. Ele continua no 4, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento. O batismo nas águas é o batismo do arrependimento. É isso aí, irmã Clévia, profetiza aí, tá? Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. João Batista, ele pregou o batismo do arrependimento, dizendo às pessoas que elas deveriam crer naquele que viria depois dele, que era Jesus Cristo de Nazaré. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui nós vamos quebrar um outro paradigma. Veja, criou-se uma igreja chamada unicista, mas é uma heresia. Essa igreja unicista é uma igreja cristã que só acredita em Jesus. Então eles não acreditam no Espírito Santo e eles não acreditam em Deus Pai Todo-Poderoso. Eles não acreditam na Trindade, porque o apóstolo Paulo disse aqui, os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Então, quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Tem um grupo musical bem famoso que chama-se Voz da Verdade, né? Que canta aquele assim, ó. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Um hino bem lindo, os caras cantam, tem uma unção legal e tal. Só que os caras são unicistas, ok? São unicistas, eles não acreditam em Deus Pai e Deus Espírito Santo. Isso é uma heresia e os caras vão pro inferno. Vai pro inferno, irmão. Não tem conversa. O hino é lindo, mas os caras estão fora da verdade evangelística, tá? Então, por causa deste versículo aqui, muitos deturpam a palavra de Deus. Eu disse que ia quebrar alguns cristais e estou quebrando agora. Entendeu? Viu? Que legal, João. Tá? Então, não é isso que... Então, interprete ao pé da letra isso aqui.
tá? Não interprete ao pé da letra. E, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles veja que é no singular, e a letra Espírito Santo é com letra maiúscula. Por quê? Porque é Deus Espírito Santo. Ok? Ok? Porque é Deus Espírito Santo. Tá? Deus Espírito Santo. Tá ok? Então, veio sobre eles o Espírito Santo. Acabou de falar em Jesus. Agora já está falando no Espírito Santo, no mesmo texto. E os caras negam a existência dele. Tá? Então, se você orar com fé, crendo, o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida também. Tá bom? Virá sobre a sua vida também, se você orar com fé. Se você ainda não acredita em Jesus, se você ainda não é um crentão em Cristo, mas você quer ser, né? O que você faz? Você ora, reconhece Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, pede perdão dos teus pecados, e ali você ora e diz, Senhor, vem sobre mim o teu Espírito Santo, e ele virá. Tá legal? Então vamos lá. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então eles receberam 2 dons, o dom de falar em línguas estranhas e o dom de profetizar, com a imposição de mãos do apóstolo Paulo. Ok? Na carta a Timóteo, o apóstolo Paulo também diz o seguinte, ele diz assim, ó, eu te exorto para que reavives em ti os melhores dons que eu te dei, por imposição das minhas mãos e profecia da minha boca. Ok? Então a Bíblia também diz, né, que os presbíteros da igreja podem ministrar dons. Né? No outro livro, o apóstolo Paulo diz, eu reavives em ti os dons que foram ministrados sobre a tua vida pelos presbíteros da igreja, por imposição de mão e profecia da boca. Tá? Então o presbítero, se ele é um homem de Deus e ele tem esse dom, o seu pastor aqui tem esse dom. Né? Imposição de mãos e profecia da boca, eu ministro e desce o batismo, desce os dons. É uma coisa linda. Quando a gente puder, nós vamos fazer uma ministração para todos os obreiros da nossa igreja aqui em Guaratuba. Vamos fazer um seminário e aí vamos marcar com 6 meses de antecedência. Vocês vão vir. O pastor fez isso muitos anos da minha vida ministerial. Eu fiz isso, essa ministração, né? Pode ser cantar em línguas estranhas também, isso acontece, tá? Então nós vamos marcar, e daí todo mundo que é obreiro da nossa igreja, por todo o Brasil, o mundo, vai ter oportunidade. Semana passada eu recebi um casal que veio do Canadá para mim orar por eles aqui em Guaratuba, né? Então você pode vir de onde você estiver, nós vamos marcar aí um congresso, vai ser muito legal, né? E os pastores aqui da igreja vão estar ministrando sobre vocês os dons do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de curar. É lindo, lindo, né? O pastor ministra o dom no vivente, né? Normalmente tem pessoas doentes, ele ora pela pessoa doente e a pessoa é curada imediatamente. É algo extraordinário a manifestação dos dons do Espírito Santo. Nós somos pentecostais, até no tutano, já falei para você, né, com respaldo bíblico para tudo o que fazemos, porque somos biblicistas e cristocentristas, né? Então a gente faz essa ministração para os nossos obreiros e acontece algo extraordinário, né? E eu tenho certeza aí que todos os nossos obreiros, esses irmãos pastores, pastoras que já estão nos seguindo, já são até nossas ovelhas, a grande maioria aí, né? Vão vir para cá e vão receber os dons, né, do Espírito Santo, vão aprender, vão conhecer. Nós vamos fazer isso aí mais para frente. Deixa passar a pandemia aí, que a gente vai organizar, né? Você pode ter certeza que o pastor Sandro não vai cobrar 1 centavo de você para fazer isso. Não se preocupe que você não vai pagar para participar de simpósio, de nada disso. Aqui você só vai pagar a tua despesa, né? O ônibus para você vir, o avião, não sei, ou quem sabe, né, como é que você vai vir de carro, e a pousada aí da irmã Nelly, né, do irmão Cletson, você vai só, a tua despesa aí. Né, na igreja a gente vai fazer almoço, vai fazer churrasco, e vai ser bênção para todo mundo. Vai comer um churrasco aqui conosco em nome de Jesus, tá? Isso é para os membros da igreja, tá? Membros da igreja, tá bom? Então a gente continua, vamos mais para frente aí, ó. 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. É claro que ele não ficou 3 meses o dia inteiro ali falando, né? Na sinagoga só se falava no sábado, tá? Então ele permaneceu ali por 12 sábados pregando o evangelho
para aquele povo dentro da sinagoga. Como o povo da sinagoga se levantou, né? Aquele povo da sinagoga ali se levantou contra o evangelho, falando contra a igreja, né? Isso está escrito aqui, ó. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então, abriu-se ali a possibilidade, né? E eles então iniciaram ali um estudo todos os dias num lugar alugado, tá? Em Tirano, né? E ali eles ministravam todos os dias e permaneceram ali por 3 anos, né? Numa igreja alugada, se você preferiu, numa escola onde se ensinava o evangelho, né? E todas as pessoas daquelas circunvizinhanças, entendeu? Eles foram ali evangelizados e a Bíblia diz que o evangelho foi pregado em todos os lugares, tanto a judeus quanto gregos. Amém? Então, dito isso, a gente vai passar para a segunda parte do texto, que é do verso 12, que diz assim, do verso 11, perdão. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Se Deus usou a vida do apóstolo Paulo, Deus pode usar a tua também. Né, doutor Roberto? Venha de optimaquia, esse veículo que Jesus te deu aí, né? Tá? Então, aqui Deus usa o apóstolo Paulo de uma maneira extraordinária, fazendo maravilhas extraordinárias. Ressuscitou mortos, curou enfermos, batizava as pessoas com o Espírito Santo, libertava as pessoas de demônios. Ok? Então, o mesmo Espírito Santo que usou a vida do apóstolo Paulo pode usar você, desde que você viva como o apóstolo Paulo viveu, né? Uma vida santa, regrada, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de jejum, de oração, dedicada, porque Deus não usa você de qualquer jeito. Isso é uma coisa que você tem que entender. Então, se você quiser ser usado por Deus, você não pode beber bebida de álcool, como eu não bebo. Não pode fumar. São coisas do mundo que você tem que abrir mão para ser usado poderosamente por Deus. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de ministério, tá? Então, para você ser salvo, não tem nada disso. Não é pecado beber, não é pecado fumar. Eu já falei isso para você, já te ensinei. Mas, para você ser um separado de Deus, você tem que viver uma vida santa e reta. Não pode ter nada errado, né? Você não, é complicado. Não, Deus não usa as pessoas de qualquer jeito. Santificado, santificar a tua boca, santificar os teus olhos, santificar as tuas mãos. Entendeu? Você tem que viver uma vida regrada e santificada. Deus vai usar a tua vida sem sombra de dúvida. Não tenho dúvida nenhuma disso. Tá? Que Deus vai usar você como ele usou o apóstolo Paulo, desde que você tenha uma vida como a que ele tinha. É muito claro isso. Então, por que eu estou falando isso para você? Para você ver que não é de qualquer jeito que você faz a obra de Deus. De qualquer jeito, tem um monte de gente aí falando. Mas daí ele engana você, ele mente. Entendeu? Ele mente, ele engana você, ele rouba, ele vai no teu bolso, ele toma teus anéis, ele toma o teu relógio, ele toma o teu carro, ele toma a tua casa. Esses caras estão por aí. Ele toma o dinheiro do teu aluguel, ele toma o dinheiro da tua luz. Entendeu? Esses caras estão por aí, irmão. Eles estão por aí, fazendo campanha, tomando teu dinheiro, mentindo para você, enganando, roubando, né? Roendo as unhas das ovelhas. Você sabe bem de quem eu estou falando. Né? Vendendo Bíblia, vendendo óleo ungido, vendendo meia ungida, vendendo lenço ungido, vassoura ungida. Não é? Tomando tudo que as pessoas têm. Entendeu? Tá cheio de gente aí fazendo isso. Cheio de gente. Oi, Andréia, Deus abençoe. Entendeu? Mas não foi isso que Jesus ensinou na Bíblia. Eu quero falar sobre coisas ungidas para você, te ensinar o que a Bíblia diz sobre isso. Entendeu? Então, através destas coisas que esses caras fazem, né? Aqui agora nas Assembleias de Deus aí, que a gente, todo mundo, você fala isso, os caras falam do Valdomiro, falam do Edir Macedo, desses caras aí, né? Mas agora na pandemia, como as igrejas estão sem dinheiro, as Assembleias de Deus, AD que eu tô falando,
eles têm um vidro de óleo ungido e o obreiro é obrigado a comprar da igreja. Não são todas, mas algumas estão fazendo isso. Então o obreiro é obrigado a comprar um vidrinho de óleo ungido para ungir as pessoas. Eu estou falando da Assembleia de Deus. Tá? E eu já falei para você que tudo que eu falo aqui tem RG e CPF. Né? Se alguém me fala, é mentira, eu falo a igreja, a cidade, o nome do pastor presidente e quem está obrigando a fazer. Ok? Então eu estou te contando uma verdade que já está acontecendo dentro das Assembleias de Deus. Que sempre bateram e agora estão ficando pior. Tá? Então isso está acontecendo na igreja, em muitas igrejas, é por isso que muitas igrejas já estão fechando, não vão começar, já está fechando. Deus está passando a régua aí, irmão. Entendeu? Deus está passando a régua aí. Por quê? Porque as pessoas não estão vivendo isso. Veja o que a Bíblia diz. Não, Elisângela, eu sei que não é só... Eu estou falando assim porque eu sou assembleiano. Eu sou. E falo com orgulho de ser assembleiano. O meu pastor continua nas Assembleias de Deus. E continua meu pastor. Ora por mim e me abençoa. Então eu não estou falando mal da Assembleia de Deus. Não me interprete mal. Entendeu? Não estou falando mal. A igreja é santa. Mas os pastores não são. Entendeu? A igreja é santa. Mas os pastores não são. Tá legal? Então o pastor não está aqui falando mal da Assembleia de Deus. Não. Eu estou só te contando o que está acontecendo hoje dentro das igrejas. Entendeu? Então a gente observa o verso 12, diz assim, ó, de sorte que até os lenços e aventais do apóstolo Paulo, escute isso aqui, levavam do seu corpo aos enfermos. Escute isso, irmão, presta atenção, por favor. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, a pergunta que se faz aqui, e eu vou quebrar agora uma prateleira inteira de cristais, é o seguinte: existe lenço ungido? Existe roupa ungida? Você pode ungir uma vassoura? Você pode ungir um avental? A resposta bíblica é sim. Sim. Por quê? Porque está escrito aqui. Mas, pastor, então o que é que está errado? Errado é vender. Isso está errado. Entendeu? Errado é vender o lenço ungido. O errado é vender uma vassoura ungida. Você pode fazer uma campanha, por exemplo. Vou dar um exemplo para você. Vamos fazer uma campanha na igreja da vassoura ungida. É um exemplo que eu vou te dar, hipotético. Tá? Vassoura ungida. E nós vamos ungir todos na igreja, vamos levantar as mãos e vamos ungir 1000 vassouras. Tem 1000 pessoas, 1000 lugares, tem 1000 pessoas. A igreja compra as 1000 vassouras, ou você leva uma vassoura de casa. E nós vamos ungir essa vassoura. E você pega essa vassoura, leva ela para sua casa com fé, né? Um espanador ungido, com fé. E quando você chegar lá, você vai profetizar. E eu vou te dar a base bíblica para isso. Eu vou te dar a base bíblica para isso. E aí você diz assim, ó, quando eu entrar com essa vassoura na minha casa, e eu varrer a minha casa com essa vassoura ungida, toda a sujeira vai sair de dentro do meu comércio, da minha loja, da minha empresa, em nome de Jesus. Isso é um ato profético. Isso está em Mateus 21, 22, onde a Bíblia diz que tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, receberá. É bíblico isso, irmão. Entendeu? Então não fica falando que, não, troço ungido não existe. Existe, está aqui na Bíblia. Os caras pegavam o guarda-pó que o Paulo trabalhava com o suor dele. Porque ele ungia os doentes. Então aquela unção que estava no óleo, ele limpava o guarda-pó, ele pegava o lenço para limpar as mãos. Daí os caras pegavam aquele lenço que estava ungido dele, com aquele óleo, levava aquele lenço, colocava o lenço sobre o enfermo e o enfermo era curado. Está escrito aqui na Bíblia, irmão. Você entendeu? Levavam aquele guarda-pó que o apóstolo Paulo usou, que ele limpava as mãos, porque ele orava por muita gente. Então ele ungia as mãos para orar pelos enfermos e ele limpava aqui no guarda-pó. Os caras pegavam aquele guarda-pó que ele ungiu, levava lá, colocava sobre um cara endemoniado, o demônio saía. Entendeu? Que a Bíblia está dizendo isso, está escrito aqui no verso 12.
Então eu quero ensinar, porque eu quero que você aprenda a Bíblia, irmão. Isso é bíblico. Entendeu? Por quê? Porque funciona por causa da tua fé. Tá entendendo? Funciona. Por que que a água funciona? Por que que o pastor ora pela água? Por causa desse versículo aqui. Esses dias uma mulher falou para mim, disse assim, pastor, eu gosto de ouvir você é um cara cristocêntrico, mas eu não consigo engolir essa história de você ficar ungindo a água, porque isso não está na Bíblia. Eu falei, como não está, irmã? Leia a Bíblia, certo? Você não leu. Porque tudo que eu faço com fé acontece. Se eu quiser consagrar uma Coca-Cola e dizer assim, ó, quando você tomar essa Coca-Cola aqui, ó, você vai ser curado em nome de Jesus. Quando você tomar, você vai ser curado. E não é a Coca-Cola que cura você, é a palavra que saiu da minha boca. É isso que as pessoas não entendem. Entendeu? As pessoas não entendem isso. Porque o cérebro delas é curto e elas não conseguem entender a palavra de Deus. Tá entendendo? Então não é a água que cura você. A água é só um meio de transporte para levar a tua fé. Você está entendendo? Então é isto que a Bíblia diz. Entendeu? É isto que a Bíblia diz. Que a tua fé entra em ação. Entendeu? Então tudo aquilo que você pedir orando com fé, a Bíblia diz que Deus te dá. Então você pode ungir uma caneta se você quiser. E dizer assim, ó Senhor, eu vou consagrar essa caneta aqui ao Senhor Jesus, e eu, pela fé, Senhor, quando eu entrar no meu escritório, às 9 horas da manhã, eu vou começar a assinar só contrato, Jesus, só bênção, só vamos fazer em nome de Jesus. Eu pergunto para você, a tua fé está na tua caneta? Não, mas ela é um instrumento de fé. Entendeu? Isso é um ato profético. Você está entendendo? Que está escrito aqui, ó, no capítulo 19, o verso de número 12. Mas as pessoas, por não ler a Bíblia, são analfabíblicos, a sua grande maioria. Entendeu? É verdade. O próprio Jesus fez um lodo e colocou nos olhos do cara. Você vai falar para mim que utilizar as coisas não pode? Jesus usou, cuspiu no chão, pegou terra, fez lodo. Entendeu? É verdade. Isso aí que a irmã falou, tá certinho, irmã. Obrigado pela ajuda aí. Entendeu? Tá certinho, é isso aí, irmão. Você vai falar para mim que não pode utilizar objetos para as pessoas serem curadas. Jesus ele se utilizava de vários meios para fazer as coisas acontecerem. Né? Então a gente precisa as pessoas precisam deixar de ser, né? De ser cegas, né? Pela religiosidade que muita gente prega aí. Entendeu? Ó, a Norminha já foi curada 2 vezes com essa aguinha abençoada aí. Quanta gente aí, irmão? Quanta gente já foi curado, né? Como o pão e o vinho da Santa Ceia, é verdade, são simbolismos. Entendeu? Então as pessoas, infelizmente, muita gente, pela falta do conhecimento da palavra de Deus, peca julgando coisas que de fato são de Deus, como se não fossem. Entendeu? Como se não fossem. Tá? Então a gente precisa aprender a andar dentro da palavra de Deus e utilizar a palavra de Deus a nosso favor, segundo a nossa fé. Tá legal? No 13 diz assim, ó, vamos para o terceiro tema da mensagem. Diz assim, ó, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes, preste atenção, tá? Presta atenção, ambulantes, tentavam, veja o que a Bíblia diz, interprete direito, tentavam invocar o nome de Jesus. Por que eles tentavam? Porque eles não eram cristãos, eles eram judeus. Não eram cristãos, eles eram judeus. Né? Então veja, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Isso aqui é o que eu falei para você não orar com imposição de mão na cabeça de ninguém que você não conhece. Eu já tenho falado isso aqui para você há bastante tempo. Cuidado com quem você ora. Olha aí os irmãos que gostam de orar uns pelos outros aí. Presta atenção no que o pastor está ensinando. Cuidado. Tá? Com muito cuidado. Você não conhece a pessoa, não vai pondo a mão na cabeça dela para orar se você não conhece. Você pode orar pelos teus filhos, na tua casa você tem autoridade, você pode. Mas para uma pessoa da rua, não ore com a mão na cabeça dela. Nunca.
Porque se você fizer isso, e ela estiver endemoniada, o diabo vai manifestar, e ele manifestando, ele vai atacar você. E você vai apanhar. Se você não tem bala na agulha, você vai apanhar. Então não se mete onde você não é chamado. Eu não estou falando que você não pode orar pelas pessoas, mas não com a mão na cabeça. Tá? Presta atenção. Olha o que a Bíblia diz então. Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então eu pergunto para você, a Bíblia diz que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ok? Há poder no nome de Jesus. E quando você orar com fé em nome de Jesus, a tua fé vai entrar em ação. Certo? Então, mas por que para os caras não funcionou? Porque os caras não acreditavam de fato em Jesus. Eles só ouviam falar. E tá cheio de gente dentro da igreja que só ouve falar em Jesus, mas ele não acredita de verdade. Porque ele não tem uma vida transformada. Ele continua na prostituição, continua no furto, continua no engano, continua na mentira. Como é que Deus vai usar ele? Eu comecei falando sobre isso. Deus não usa qualquer um. Já estou falando para você que isso faz tempo. Entendeu? Já estou falando aqui faz tempo. Oi, pastor Carlos. Deus abençoe, meu queridão. Abraço para o povo de Manaus aí, tá? Então continua o texto dizendo assim, ó. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Então os caras eram filhos do sacerdote. Eu poderia aqui dizer para você que não adianta você ser filho, você tem que ser sacerdote. Eu não vou falar isso. Eu vou dizer que os caras eram judeus. Oi, Célia, Deus abençoe. Os caras não eram cristãos, entendeu? Então a fé funciona para quem tem fé, não é para quem não tem. Daí os caras foram expulsar os demônios em nome de Jesus. Os caras falaram, ó, em nome de Jesus, o Deus que o apóstolo Paulo prega, eu te mando, sai desse homem agora. Foi assim que aconteceu. Eu vou figurar aqui para você, né? Em nome de Jesus eu te mando. Em nome de Jesus, o Deus do apóstolo Paulo, eu te repreendo e falo, sai! Aí o diabo, que estava no cara, né? Grunhado no cara, olhou para eles assim, disse, quê? Jesus? Conheço. Paulo? Sei quem é. Mas e você? Quem é você? Sacou? Quem é você, irmão? E tu? Quem és? Ah, eu sou o João. Que João, irmão? Soco em você. Eu já vi na igreja o cara expulsar um demônio. Satanás, em nome de Jesus eu te mando, sai! E o demônio olhar para ele e falar assim, ó, não saio, na frente da igreja de todo mundo. Quem você pensa que é? Eu já vi, já presenciei isso, irmão. O cara passou a maior vergonha da vida dele. Quem você pensa que é, seu adúltero? Você é um adúltero, rapaz. Daí o diabo incorporou no cara. Você é um adúltero. Você dorme com a fulana. E apontou na igreja pra mulher. Sabe, Deus tá mentindo, falando a verdade? Eu não sei, né? Não tô julgando. Mas o cara apontou e falou, você dorme com aquela ali, ó. Que o diabo é miserável pra fazer confusão, né, irmão? Pensa o rebu que deu na igreja. O cara não tem autoridade, não tem uma vida no altar. Não interessa se o cara é pastor, é presbítero, isso aí não espanta o diabo não, irmão. Isso aí não espanta o diabo não. Irmão, eu já vi cada coisa aí. Já vi, se eu for contar pra você aqui os testemunhos que eu tenho desses troços, eu já vi cada coisa. Eu já vi o diabo manifestar numa mulher uma vez numa igreja, não vou falar qual para não expor ninguém, porque tem muita gente que me conhece que está assistindo aí, né, Fifi? Não vou expor ninguém, tá? E daí manifestou no culto de Santa Ceia, uma igreja chiquérrima,
da AD, né? AD, tá? Chiquérrima, tava lá e tal. Eu, neste dia, não tava, graças a Deus, né? Graças a Deus eu não tava lá, eu tinha ido pregar fora, em outra igreja. E aí manifestou na irmã lá e não tinha quem segurasse, irmão. E o diabo, porque ele tem uma força, às vezes ele é uma legião, né? Ele pega 2, 3, 5, 6, joga no chão. O diabo é um miserável, uma pessoa pequena. Manifestou e não saía, não saía, não saía. Aí os caras agarraram ela uns 15, levaram a mulher lá pra garagem. Todo mundo segurando. E aí vinham os presbíteros da igreja. Sai dela em nome de Jesus. Não saio. Sai em nome de Jesus. Não saio. Sai. Não... Todo mundo fez uma fila de todos os obreiros da igreja. Sai daí, não sai. Sai daí, não sai. Aí veio o pastor da igreja, irmão. O pastor. Deixa que eu tiro ele. Deixa que eu tiro. Deixa que eu tiro. Escuta, isso é testemunho que eu tô te dando. Não é historinha. Tem CPF e RG. Testemunho. Pastor, dirigente da igreja, irmão. Pastorzão da Bleia. Pastorzão. Pôs a mão na cabeça do demônio e disse: Satanás, em nome de Jesus eu te mando, sai! O diabo olhou para ele, bem nos olhos dele, e disse assim: Ê, gordão, tu é um baita de um hipócrita e vem aqui querer mandar eu sair. Quem tu pensa que é? Assim, irmão. O chefe da igreja, uma bruta de uma igrejona da Assembleia de Deus. Bruta, aqui em Curitiba, isso. Quem tu pensa que é, gordão? Tu é um baita de um hipócrita e vem querer me tirar? Passou vergonha. Ninguém conseguiu tirar, irmão. Daí sabe o que fizeram? Os caras chamaram o SIAT. Disseram que ela estava tendo uma crise psicótica e levaram ela de ambulância para o hospital, irmão. Acredite você se quiser. Entendeu? Então, isso aqui é muito mais real do que imagina a tua vã filosofia. Isso acontece e acontece muito. Entendeu? Acontece e acontece muito. Então, se você, irmão, não tiver autoridade, o diabo envergonha você, envergonha a igreja, envergonha a tua família. Sacou? Vergonha todo mundo, irmão. Que o diabo é sujo, é mentiroso, é porco. Você sabe, o diabo é o diabo. Entendeu? No hospital eles dão um mata-leão, deixa ela dormir até outro dia, daí o diabo cansa e vai embora, né? Ele não fica daí. Ele já fez o papel dele, daí ele sai e vai embora. Entendeu? Isso é uma coisa muito séria. Pois é, né, irmã Creuza? Isso aí é... Né? Isso é uma coisa muito séria. Então, por isso o pastor fala sempre aqui, se você não tem chamado, se você não tem estrutura espiritual, se você não é do ramo, não se meta em expulsar demônio, irmão. Cuidado. Eu estou te falando de todo o coração aqui. O meu ministério é esse aí. Eu sou do ramo. E eu sei o que eu estou falando. Entendeu? Eu sei o que eu estou falando. Então veja, o diabo falou com eles. Olha o que o diabo disse. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Quem é você, irmão? Na fila do pão. Sacou? Quem é você na fila do pão, irmão? E eu garanto que nunca ninguém falou isso para você na igreja. Garanto que nunca ninguém falou isso para você na igreja. Você nunca aprendeu isso sendo obreiro ou obreira. Nunca ouviu isso. Eu estou te ensinando. Entendeu? Não tem a manha? Não se mete. Eu falo sempre para os meus obreiros aqui, não ponha a mão em cumbuca, porque você não sabe o que tem dentro. Então não se mete. Na dúvida, chama teu pastor. Entendeu? Então ele continua dizendo assim, os que faziam isso eram 7, os filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Olha o 16. E, saltando neles, o endemoniado pulou na unha nos caras. Pulou na unha nos caras. Pulou neles, irmão. Olha o verso 16. Saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se dos dois, pulou e pegou 2. Ele pulou em 2 e catou os caras na unha. 2.
Olha o que a Bíblia diz aqui. Ó. De tal maneira que eles saíram correndo nu, sem roupa e feridos. O diabo deu um cacete neles. Arrancou a roupa, rasgou tudo a roupa deles, irmão. Porque o endemoniado é forte pra caramba. Arrancou a roupa e eles saíram todos machucados, com as suas roupas rasgadas, nus, e saíram correndo e foram envergonhados. E todo mundo soube disso. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso. Porque o diabo, quando faz uma coisa, ele dá um jeito de fazer todo mundo saber, irmão. Ele escracha, ele põe no jornal. O diabo não faz nada escondido. Ele faz tudo à luz para todo mundo ver e envergonhar todo mundo. Então os caras ficaram envergonhados. Foi isso aí, Tânia. Foi um bafão em Éfeso. Você viu os filhos do sacerdote? O endemoniado bateu neles, arrancou a roupa, deu um cacete, disse que os caras estão com os olhos roxos, quebrou o dente, rasgou o beiço, levaram um pau. A gente fala aqui um cambal. Eu vou maior cambal do diabo, rasgaram a roupa, fugiram. E isso foi um testemunho para o apóstolo Paulo, porque ele disse, Jesus conheço, o apóstolo Paulo sei quem é, mas e vocês quem são? Então o próprio diabo exaltou a Cristo, exaltou o apóstolo Paulo. Você está entendendo, irmão? E quando chegar a tua vez, Deus vai usar a boca do Satanás para falar que você é um homem de Deus. Eu já contei aqui um negócio para vocês, né? Que várias vezes aí, de me chamarem para mim ir expulsar uns demônios aí nos lugares onde já tinham os crentes lá e os caras não davam conta. E quando eu chegar no lugar, o endemoniado olhar para mim e dizer assim, o homem de Deus, o que você veio fazer aqui? Na frente de todo mundo. Então o diabo exalta você, irmão. O diabo exalta você quando você de fato é um homem e uma mulher de Deus. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhinhos aí que eu quero orar por você, que a minha janta já tá cheirando, eu já tô com fome e eu preciso ir comer, né? Então fecha os teus olhinhos aí. Não esquece que amanhã a gente tá de novo às 14 horas. Estamos aí, né? Segunda-feira, uma nova semana, tá bom? Vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros. Parece que vai rolar, hein? Parece que vai rolar, tá? Vamos falar disso amanhã, tá bom? Fecha os teus olhinhos aí. Incline a tua cabeça que o pastor vai orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a minha igreja, os meus amigos, seguidores. Em nome de Jesus eu peço que a tua mão poderosa venha sobre a vida dos teus filhos, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos ajudar para que andemos na tua presença, Senhor, e sejamos uma bênção. Que a cada dia sejamos mais ensinados e aprendamos a tua palavra para que possamos andar na tua presença e ser uma bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós. Amém e amém. Que Deus abençoe esta água que você está colocando aí diante de Deus, este óleo que você está colocando diante de Deus, para que seja usado conforme a tua fé eficaz, segundo a tua fé, em nome de Jesus. Tenham todos uma excelente semana, que Deus abençoe você, abençoe a nossa igreja, o nosso povo, em nome de Jesus. Um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau, galera. Tchau, galera, Deus abençoe. Tchau, galera, Deus abençoe.